Fala galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui para falar um pouco para vocês sobre o Renan Santos falando sobre a economia do século XXI, né? Falando dos Estados Unidos e por aí vai. Será que vai falar alguma besteira aqui? Vamos lá. Eita. A ordem liberal internacional que nós acreditávamos ser uma ordem natural, ela está acabando. Ela está acabando porque ela partiu de uma premissa que é o seguinte: os Estados Unidos seriam, com seu potencial bélico e seu poderio econômico, eles seriam não apenas o xerife do mundo, eles seriam o esteio econômico do mundo. E aí eles regulariam as relações entre os países, tá? Mediante uma série de preceitos que a gente vai te colocar, que fazem parte dessa coisa da ordem liberal internacional, que para existir precisa desse garantidor, né, de maneira muito poderosa, fazendo isso valer. Então, o direito internacional, que no fundo é uma ficção, ele se vale disso. Você esconde os interesses mais mesquinhos e mais diretos por território, poder, vontade de explorar, vontade de ter zonas e povos dentro das suas zonas de influência, vontades imperiais que nações sempre tiveram. Você esconde isso dentro de uma aula de... Não, o direito internacional diz isso. Não porque a ordem internacional é assim assado. Não porque a nossa tradição diplomática é assim. Não porque os Estados Unidos têm um pacto. Gente, isto é meio que uma ficção. Isto é uma ideologia pós-Segunda Guerra Mundial que já tinha resquícios oriundos do final da Primeira Guerra, Liga das Nações, essa porra toda. Que, enfim... A Liga das Nações ali surgiu no final da Primeira Guerra Mundial para ver se tentava garantir a paz no mundo, só que não deu muito certo, né? A gente viu aí na Segunda Guerra Imposta Mundial. pelos Estados Unidos da América e permite que os Estados Unidos da América exerçam o seu poder imperial de maneira não óbvia, não imperial, porque os Estados Unidos tinham poder econômico e bélico para, após a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, virar a América do Sul e falar: gente, eu vou depor todos os governos aí, eu vou estabelecer protetorados americanos, vocês serão colônias americanas, vocês serão vassalos do reino americano. Vocês param para pensar que eles poderiam fazer isso? Eles poderiam pegar a África, a América... Doutrina Truman, né? A doutrina Truman fez meio que isso em nome de combater o comunismo, né? Só que acabou também gerando ditaduras aqui na América Latina e tal. do Sul inteira, a América Latina inteira, a África, boa parte da Índia, parte da Ásia, e botar assim: vocês são vassalos, reinos vassalos dos Estados Unidos da América. Eles poderiam fazer isso, poderiam pegar na Rússia da Europa. Eles não fizeram isso. Eles estabeleceram um outro tipo de imperialismo, tá? Com outra base, com outra premissa, Bretton Woods. Nossa, vai negociar petróleo em dólar, comércio internacional em dólar. A Conferência de Bretton Woods, se não me engano, foi um dos primórdios ali, que depois viraria alguns acordos internacionais de economia que existem até hoje, tá? Bom, mas eu garanto a paz do mundo, eu garanto a responsa... eu sou um garantidor, eu uso minha força para garantir, no fundo, né, que os contratos entre os países, que os negócios roem direito, mas eu consigo... Uma porra de uma moto que tá passando aqui o tempo todo, caramba. Você consome minha tecnologia, né? Isso funcionou até que o Oriente se levantou. Até que o Oriente se levantou. E não foi a União Soviética. A União Soviética era uma resposta lógica que não tinha como derrotar os Estados Unidos. Quem se levantou foi a China. A China, que sempre foi a grande potência econômica do globo por séculos a fio, né? Não se adaptou à modernidade tão fácil, crises mais crises, né? Cai o império, morre todo ninguém. Só uma curiosidade além disso que ele falou aqui. Por exemplo, na China teve a Guerra do Ópio, né, que foi um conflito com os ingleses, né, os ingleses acabaram vencendo e tal. República com Chiang Kai-shek, Revolução Chinesa, a China abandona as ideias estúpidas do Mao Tse Tung do ponto de vista meramente econômico, a China dá um grande salto para frente. Devia ser um grande salto pro inferno, né? E a China começa a exercer poder de influência global, os Estados Unidos têm que lidar com a Europa decadente, que eram seus grandes parceiros, começa a não valer, uma série de coisas começam a não valer a pena nos Estados Unidos, Rússia se reergue com o Putin, e aí você começa a ver que a ordem liberal internacional começa a cair. Aí você começa a perceber que várias experiências não liberais começam a ter sucesso econômico, e aí você começa a perceber outras tendências não liberais andando. Por exemplo, a China, capitalismo, economia de mercado, muita pesquisa, muita tecnologia, qualidade de vida para os chineses.
sociedade baseada em confiança. Isso é verdade, porque não adianta você ficar falando, a China tem um salário de fome. Isso já passou na China. Isso já não é mais assim. Tá? A China agora é realmente a grande da economia mundial. Essa coisa do China e salário de fome já foi há tempo. Confiança funcionando, alta urbanização, capacidade de concorrência global com os Estados Unidos em várias áreas, suplanta os Estados Unidos em muitas áreas. E aí você começa a ver que a ordem liberal começa a cair. O Trump começa a questionar isso. Desindustrializei, mandei minhas indústrias para fora, mandei empregos para fora. Os americanos começam a perceber que neste novo momento americano, dado ameaças externas, dado um novo avaliador, uma nova relação de poder, eles vão ter que lidar com isso de uma maneira diferente. E aí, o que os Estados Unidos estão fazendo? Gente, eu vou desligar as luzes da famosa ordem, da ficção liberal global, tá? E vocês não vão gostar porque vai ser feio. Porque toda vez que alguém se comporta de maneira imperial, não é bonito! Não é bonito. A gente adora falar de Roma. Gente, vocês adoram falar de Roma? Eu adoro. Vocês adoram falar de Roma? Roma é lindo. Roma é lindo se você é um romano. Gente, se você não for um romano, Roma não é lindo, tá? Você pode ser um rei vassalo, você até consegue se integrar ali e tal. Mas vai querer uma independência. Bárbaros, não? Vocês sabem o que aconteceu com a judeusada lá na Batalha de Massada, né? Vocês sabem, os romanos não, né? E qualquer um que tenta se insurgir com eles, tentou se insurgir com a potência imperial, a cinta come, a chibata come, não tem papo. Então o que o Trump está fazendo é uma rápida desconstrução. Eu vou então contextualizar aqui para vocês a Batalha de Massada. Eu vou só fazer uma pesquisa aqui para mostrar um pouco para vocês. Batalha de Massada. Deixa eu ver aqui. A Batalha de Massada foi um dos últimos eventos da Primeira Guerra Romano-Judaica, ocorrido entre 73 e 74, do alto de uma elevação montanhosa do território moderno de Israel. A fortaleza de Massada foi o último foco de resistência contra os romanos e caiu em 73, 3 anos após Jerusalém, desde o início do século XX. Massada é considerado um símbolo do terrorismo nacional judaico, exercendo forte apelo à liberdade e independência de Israel. Tá? Então foi a guerra romano-judaica. Tá? Que está aqui colocando para vocês. Tá? Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar. Dessa ordem liberal internacional, que era uma ordem, tá? Isso aqui fala uma coisa que eu já conversei com o Rick, com o Orlando. É uma ordem que, por exemplo, é muito mais a cara do Partido Democrata, que tem essa perspectiva mais internacionalista e tal, do que os republicanos. Os republicanos estão querendo encarar os Estados Unidos. E os democratas estão numa perspectiva de realmente mais interferência nas políticas externas de outros países. Diferente dos republicanos, que eles são mais isolacionistas mesmo do ponto de vista geopolítico. Os Estados Unidos, essa nova direita americana, quer encarar os Estados Unidos como uma força global que cuida do interesse americano e que já está pensando nos Estados Unidos assim, ó, a gente vai ter nossas zonas de influência, nós vamos concorrer com a China dentro desses espaços de influência. E aí é o seguinte, é o interesse americano primeiro, tipo, Dinamarca, eu estou vendo essa Groenlândia aí, eu estou vendo. É uma ficção, vocês entendem isso? Oi. Você entende que é uma ficção que a Dinamarca ela pode sustentar o domínio dela sobre a Groenlândia? Sim. A Groenlândia ela está muito bem posicionada do ponto de vista geográfico, né? Porque ela está bem perto do topo do mundo, né? As grandes nações no norte, né? Então ali ao redor dela tem recursos naturais, os Estados Unidos tem uma base lá, os Estados Unidos pode falar, eu quero a Groenlândia, eu quero a Groenlândia. Ah não, mas os acordos, os tratados, que acordo tratado? A espada, entendeu? Foda-se o tratado, foda-se. Então quando os caras falam assim, né, tava ali, não, uma ordem está sendo rompida pelo Trump, sim, ele quer romper essa ordem. E meio que essa ordem está caindo de maduro. Essa ordem, hoje, ela é deletéria para os seus participantes. Mais dos participantes. Hoje essa ordem, ela é deletéria para os seus sócios fundadores. A Europa está acabando, gente. A Europa, como a gente conhece, está acabando. Está rodando uma imagem, um vídeo
Eu fico imaginando o rei Afonso Henriques vendo isso daqui, né? Não ia gostar muito, não. A gente tem mó medo pra falar que a ordem liberal impõe que tem que ser tolerante às religiões. O escambau, o que esses caras estão fazendo lá? Manda esses caras embora, porra! Manda esses caras embora, que absurdo! Como é Eu concordo com ele. que Portugal permitiu isso? Você tem que estar muito dopado de ficção liberal, fronteiras abertas, aldeia global, o mundo é só um. Muito John Lennon Eu vou... Não, eu vou deixar isso falar. na cabeça, pô. Eu adoro John Lennon. Esse vídeo. Dizem que é fake news, né? Ah, porra, Renan. Tá, John Lennon, cara. Tá, os Beatles foram importantes, mas vamos resumir aqui o que ele disse aqui. Ele está dizendo que tem uma ordem liberal no mundo que está em decadência, e está mesmo, tá? Mas quando eu falo de ordem liberal, não é livre mercado e etc e tal. É ordem liberal de democracia mesmo. Ou você acha que a China é um país democrático? Ou que a Rússia é um país democrático, né? Tem vários conflitos ali, países asiáticos ali muito próximos da China, tá? E ele fala que, por exemplo, também do crescimento asiático, né? Não é só a China, não, é a Índia, é os tigres asiáticos, né? Então, os Estados Unidos já não estão mais daquele mundinho da década de 60, de 70, não. Os Estados Unidos vai ter um problema muito sério daqui para frente. Então, gente, se você gostou do vídeo, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Valeu!